Ontem, olha só que coisa interessante. Eu vi em algumas missas, né, a gente estuda tanto, mas tem coisa que a gente não sabe. Na liturgia de ontem diz assim, que a Páscoa até Pentecostes é para ser celebrada como um único dia, como uma única festa, uma festa que não termina, começa e leva 50 dias de tão forte que é a festa da ressurreição de Jesus. E ela termina como? Ela termina com o cumprimento das promessas que Jesus nos fez. E que promessas eram estas? Era a promessa da vida do Espírito Santo. Então hoje a nossa reunião é pedir que essa promessa se realize na nossa vida, que a ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, nos traga exatamente o fruto que Ele veio trazer para nós, que é a vida no Espírito, a salvação, a libertação dos nossos pecados, a vitória sobre a morte, a vitória sobre Satanás, mas também a vida no Espírito. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você quer levar uma vida no Espírito? E olha, gente, quero falar uma coisa importante para vocês, que eu refleti essa semana no Centro de Estudos da Renovação no Espírito, e que é uma coisa que eu parei e nunca tinha tomado uma consciência, sabia, mas não tinha tomado. É mais fácil seguir regras, é mais fácil fazer o que alguém manda, mesmo se você não tem certeza, do que ouvir o Espírito e viver no Espírito. Mas é mais importante ouvir o Espírito e viver no Espírito. É mais importante que você consiga viver uma vida no Espírito. Levante a sua mão. Queremos, Senhor, levar uma vida no Espírito, ouvir o Teu Espírito, ser conduzido pelo Teu Santo Espírito. Sabendo que o Espírito Santo é Deus, pedimos que Ele haja em nós, que Ele haja ao nosso redor, que Ele haja dentro de nós, que Ele esteja acima de nós, que Ele esteja diante de todos os nossos desafios. Nós pedimos esta graça deste Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe tudo, conhece tudo, e para Ele não há nada que possa estranhar na nossa vida, porque nos ama e nos acolhe e nos quer conduzir. O profeta Elias, que é considerado um grande profeta, tanto é que no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, João, Tiago e Pedro, eles veem Jesus conversando com Moisés e Elias. Moisés, que trouxe a lei, que trouxe toda a ordem e que representava toda a autoridade do judaísmo e que escreveu o Pentateuco, e o profeta, que os judeus diziam que não havia morrido e que voltaria, Elias. E quando a gente olha a vida de Elias, a gente encontra umas coisas que muitas vezes as pessoas não falam. A primeira é que ele era muito depressivo. Coitado, não tinha ainda tido um encontro com Jesus, né? Foi ter depois. Mas ele era depressivo. A gente encontra que ele, quando estava perseguido por Jezabel, ele ficava chorando. Depois ele tinha que ir embora por causa da seca. Ficou lá caído. O anjo teve que ir lá, acordar ele e dizer: come, que você tem uma longa jornada. Ele não queria comer. O anjo obriga ele a comer. Ele dorme de novo. O anjo reclama de novo. Ele era uma pessoa, para os nossos olhos, naquele tempo certamente não tinha nada disso, muito depressivo. E mesmo assim, ele se levanta, Deus mandou e vai fazer. Muitas vezes nós também somos assim, ou porque somos de uma característica mais melancólica, ou porque às vezes é um momento da vida da gente e a gente está sem ânimo, não sei que força de levantar. Sabe aquelas pessoas que ficam na televisão mudando de canal? Tem gente que já está assim, sabe? Ou então pega uma série para assiste 50 capítulos no fim de semana, né? Porque está tão passado que não consegue sair do lugar. E o Senhor está igual fez com Elias, mandando o anjo para te dar um empurrão e falar: vai adiante. Mas o que mais me fascina é que depois de 3 anos de seca, e Elias estava deprimido porque ele sabia que ia ser 3 anos terríveis. Chegou em casa, de
pessoas que estavam pedindo a morte porque não tinham o que comer. A gente lembra do milagre da multiplicação do azeite, e assim por diante. Tempos muito difíceis para ele. E quando termina esse tempo, que Deus diz que o tempo dessa carestia acabou, deste sofrimento, dessa seca de 3 anos acabou, Deus diz para ele que vai vir chuva. E ele sobe no monte e fica procurando as nuvens, porque se vai vir chuva, o que você espera? Nuvens. E não aparece nenhuma nuvem. E ele vai ficando irritado, né? Natural dele, irritado, não aparece nada, não vê nada, e não sei o que. Manda o servo dele que fique lá em cima olhando. E ele pergunta para o servo dele: está vindo chuva? E o servo dele diz: não. Você está vendo alguma coisa? E o servo dele diz: não. E aí de repente ele vê uma nuvem pequenininha. E aí o servo dele diz: é só uma nuvem pequenininha. E ele diz assim: então corra, porque vai vir água. E veio todo o aguaceiro. A gente às vezes não percebe que a nuvem pequenina está sobre nós e que vai vir água viva e que vai nos restaurar, porque a gente fica esperando enxergar todas aquelas nuvens escuras de chuva. E você tem, eu também, que acreditar na promessa. E quando a gente acredita na promessa, nós não precisamos de grandes coisas, nós precisamos de um sinalzinho. E um sinalzinho, você gruda nele, o sinalzinho que você vê é o que você vai pôr na sua mão para confiar. Nesse momento, antes da gente cantar de novo, você está vendo algum sinalzinho que já dá para você abraçar? Se tá, fala com Deus agora. E se você não está vendo sinalzinho nenhum, continue como aquele servo de Elias, esperando o sinalzinho. Não precisa de grandes coisas, mas às vezes o sinalzinho já está diante de você, mas você fala: isso aqui não vai dar nada, isso aqui não é isso que vai resolver. Comece a olhar. Deus está fazendo com que um aguaceiro possa vir na sua vida para refrescar, para restaurar, para te alimentar, para matar a tua sede. E talvez nós não estejamos tomando posse desta nuvenzinha que apareceu no horizonte. Senhor, eu quero pedir, aumenta a minha fé, e eu tomo posse, Senhor, destes pequenos sinais, porque eles, Senhor, vão nas tuas mãos ser instrumento de grandes graças. Senhor, eu não preciso ver grandes coisas, eu preciso confiar nas que você me dá, Senhor. E eu quero tomar posse delas agora, Senhor. Quero tomar posse delas porque eu sei que esta água viva virá sobre mim, que este fogo de amor me cobrirá, que o teu Espírito me revestirá. Eu te peço, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. E se você não está vendo nada, você está igual Elias deprimido. Então você diga para o Senhor: Senhor, manda um anjo para me acordar, porque eu não posso ficar assim. Fale para Jesus: eu não posso ficar assim, Senhor. Agora, se você já está vendo um sinalzinho, então diga: Senhor, isso que eu estou vendo é um sinal, e eu agora tomo posse dele, eu abraço esse sinal, porque eu sei, Senhor, que com ele tu podes me banhar, que com ele tu podes me inundar, Senhor. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. A gente, quando vai cantando as músicas, elas têm o objetivo de nos ajudar a rezar, de nos ajudar a falar coisas que às vezes porque a cultura desse mundo foi nos bloqueando. E aí quando você canta,
você canta aquelas palavras, às vezes nem exatamente o significado delas, mas de uma forma de responder a Deus. Isso não é novidade. Os salmos foram escritos assim. Vocês vão perceber, uma parte dos salmos escritos por Davi. Nós sabemos que Davi tocava a harpa, inclusive devia ser um bom tocador, porque ele era levado para tocar para o rei Saul, para acalmar ele dos seus espíritos maus, como diz o Antigo Testamento. Os filhos de Coré, não é, que dá nome à palavra coral, vem exatamente de famílias de cantores. Quando atravessam o mar na libertação da Páscoa, diz a palavra de Deus que a irmã de Moisés, Miriam, pegou os pandeiros e saiu com as mulheres cantando a libertação. Então a música sempre teve essa força para nós. Por isso que se eu falar para você, vamos orar todos juntos, eu gostaria que você abrisse teu coração, mas eu sei que muita gente vai ter essa liberdade, mas cantar você vai conseguir cantar. Por isso que a gente convida, e eu falo, não se feche, porque quando você vai se soltando, Deus tem mais espaço para poder ir agindo em você. Quanto mais você fica resistente, você fica mais parecido com aquela romã que Deus me mostrou para o segundo grupo que estava aqui, que você não consegue abrir com as mãos com facilidade, não é, para poder ver e comer os seus frutos, porque está endurecido. Então se solte. Deus quer tocar, mas Ele é extremamente educado conosco, porque Ele nos deu liberdade. Ele vai falar, eu não tirarei tua liberdade, né? Eis que estou à porta e bato, diz no Gênesis. Quem ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Quer dizer, vamos comer junto, vai ser festa, vai ser maravilhoso, não é? E às vezes a gente fica pensando que ele vai entrar e obrigar as coisas a acontecerem. Não vai, não vai. É preciso ir lá e falar, eu topo, abre a porta, pode entrar, eu estou precisando de uma boa companhia para comermos juntos. Quando eu pensava no dia de hoje, assim como eu acabei de falar com vocês sobre a graça de se soltar para rezar, e se a música ajudar a fazer isso com a música, eu pensava em uma porção de textos bíblicos e de histórias para compartilhar no dia de hoje. E aí, no momento da oração, Deus disse para mim, não, fale aquilo que é o mais simples. E como eu vinha para falar de Pentecostes, eu fiquei pensando, o que é o mais simples? E mais simples é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o texto mais comum, mais conhecido sobre Pentecostes. Há muitos textos que a gente pega do Antigo Testamento, como o texto de Ezequiel, que faz os ossos se levantarem e depois vir o vento dos quatro cantos do céu. Há os textos que a gente pode pegar lá da história de Eliseu, há os textos que a gente pode ver no profeta Isaías. O Espírito de Deus repousa sobre mim e me levou a anunciar para os pobres, curar os enfermos, anunciar o ano da graça. Muitos textos. Do Novo Testamento também nós encontramos os textos com São Paulo, os discípulos de Éfeso que aceitaram Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo e precisaram que São Paulo lhes dissesse quem era o Espírito, e depois todos foram batizados. Ou o texto de Cornélio, que era um homem do bem, mas que não conhecia as coisas e foi batizado, mesmo sem que Pedro tivesse tido tempo de anunciar a palavra, ele já estava cheio do Espírito Santo. Uma coisa assim que você fala, nossa, como? Mas escolhi o mais simples, e queria ler, porque eu acho que esta palavra já é forte em si mesmo. E diz assim, capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. A palavra de Deus, para muita gente, ela é utilizada para a gente poder fazer comparações, usar alguma desses formatos linguísticos, não é? Como, por exemplo, utilizar para fazer uma analogia, para fazer uma comparação. Não acham que de fato as coisas aconteceram. Muito improvável que este texto tenha sido escrito com essa dimensão. Ele é uma continuação do Evangelho de Lucas, que já dizia que Jesus mandou que eles ficassem reunidos em Jerusalém até que fossem revestidos da força do alto, para depois irem fazer aquilo que Jesus tinha lhes dito, porque disse que o Espírito Santo lhes faria lembrar todas as coisas. Daria uma nova compreensão das coisas. Que você pode ler a palavra de Deus e ser um estudioso, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ver as coisas com as memórias que Jesus quer trazer, mas somente com a tua capacidade, a tua ciência, e vai cair naquilo que São Paulo fala aos Romanos, que os sábios tornaram-se estúpidos, se perderam na sua própria sabedoria. Porque as coisas de Deus não podem ser consideradas da forma com que nós nos acostumamos a ler as coisas, porque não foram feitas para isso. É claro que muita gente vai pegar a Bíblia, vai fazer o seu estudo linguístico, vai dizer que esse texto veio lá dos persas, que esta forma de linguagem literária significa isso ou aquilo, e tudo pode ser tirado boas conclusões e bons estudos. Mas se você quer ser lembrado por Jesus do que é que Ele quer fazer, é melhor que você pergunte ao Espírito Santo. E o que aconteceu neste dia? Eles estavam reunidos, medrosos, sem saber o que ia acontecer com eles, incapazes de fazer as coisas do jeito certo, porque o próprio Pedro tentou salvar Jesus cortando com uma espada, não sabia nem usar, cortou só a orelha do servo, nem acertar o inimigo ele sabia. Jesus ainda cura o servo e depois o próprio Pedro, corajosão, nega 3 vezes. Esses somos nós, ora fortes, ora fracos, ora foitos, fazendo tudo errado. Esses somos nós. É a nossa natureza, é a nossa fraqueza. Pois eles estavam reunidos porque o Senhor mandou. Vocês receberão a força do alto. O que é isso?
que significa? Vocês acham que eles entendiam quem era o Espírito Santo? Vocês acham que eles tinham entendido que havia mais uma pessoa na Santíssima Trindade? Claro que não. Mal e mal, eles haviam percebido que Jesus era Deus com o Pai, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. São João vai escrever o seu evangelho 100 anos depois do nascimento de Jesus e vai dizer o quê? Ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória de um Filho único, e deu-a para que os que nele creem tivessem a vida eterna. Gente, depois que passou é fácil ver, né? Depois que passou é fácil ver. Muita coisa que você está passando e que eu já passei, anos depois, quando a gente olha, a gente passa a entender, passa a perceber também como poderia ter agido melhor, mas só depois. Já aconteceu de você estar num lugar e depois você sair e falar: puxa, eu podia ter falado mais isso, mais aquilo, mais aquilo? Já aconteceu com vocês? Comigo já. Comigo já. Eu estar em lugar que eu precisava falar e na hora H sumiu as coisas que eu tinha que falar de verdade, e o que eu falei não ajudou em nada. Isso acontece muito quando a gente está apertado, quando a gente está pressionado, quando a gente está numa situação desse tipo. Isso acontece demais. Não é? A gente fala: por que os atletas treinam tanto? Porque mesmo que ele tenha habilidade, se diante de uma pressão, de um momento, de uma decisão, se ele não tiver treinado 1000 vezes, ele chuta errado, arremessa errado. Porque é assim mesmo. Atenção. Pois estes homens não entendiam o que ia acontecer, não sabiam o que era força. E de repente, num lugar fechado, vem um vento impetuoso. Ah, que coisa tranquila, não é? Que coisa tranquila. Eu já estive uma vez, estava num retiro, nunca me esqueço do momento, nós orando, um momento forte do Espírito Santo, de repente entrou um vento, não tinha por onde entrar, bateu as portas, bateu as janelas. Sabe o que aconteceu? O povo gritou e saiu correndo, porque a tendência nossa é se apavorar. Quem não ia ficar apavorado? Nós estamos aqui, olha que a porta está aberta, está tudo. Se vier um ventão assim, a gente vai achar estranho. Mas se tiver um lugar fechado, vier um vento daquele, e aqui diz que veio um vento, não deu tempo deles fazerem nada, nem de fugirem. Em seguida, vieram fogo nas suas cabeças. Oh, que coisa boa, né? O que vocês acham? Todo mundo ia ficar em paz. Gente, certamente foi uma paralisia total. Eu olho e fico imaginando que diz que Nossa Senhora estava ali com eles, né? Porque diz que reunidos, juntamente com Maria e outras mulheres. Eu fico imaginando como é que ficaram, porque nem Nossa Senhora, que sabia tudo, carregou Jesus no seu ventre, viu todas as coisas, duvido que ela também não sentiu aquele mesmo sentimento, só que ela sentiu de um jeito diferente, porque ela já tinha um conhecimento maior do seu próprio filho, mas que sentiu. E o que acontece naquele momento é que eles experimentam algo dentro de si. Porque o que é de fora não resolve, mas dentro. Por que eu sei que é dentro? Porque começaram a falar as maravilhas de Deus em diversas línguas. Quer dizer, algo dentro deles destravou seus lábios e saíram. Será que todos eram ousados? Todos eram falantes? Não acredito. Certamente algum era, outro não era. Haviam homens letrados, como Mateus, mas haviam homens simples, ou como Barnabé, que era alguém que tinha uma certa relevância. Não teve nada, gente. Pessoas mais diferentes. Ricos, pobres. Intelectuais e ignorantes. Todos, naquele momento, sentiram algo dentro de si, porque Deus não diferenciou ninguém e agiu poderosamente. E quem estava do lado de fora foi atraído, diz a palavra, por um ruído. Então eles falaram baixinho. O que vocês acham? Eles estavam destramelados, eufóricos,
falando sem parar, a ponto de que o barulhão atraiu as pessoas para perto, e atraiu, e o povo ficou olhando, e uns caras falaram: meu Deus, que coisa fantástica. E o outro dizia assim: nossa, esses caras estão bêbados, olha como é que eles estão gritando. Quer dizer, as pessoas começaram a falar, cada um, quem era de fora, olhou para eles, pessoas que não tinham condições de saberem da sua língua materna, se impressionaram. Os que não entendiam o que eles estavam falando, dizia: tudo gente louca. Naquele momento, o que conta não é o que aparece, mas o que acontece dentro. Por isso, a experiência de Pentecostes não é uma experiência para que os outros vejam. Eu gostava muito de uma música do Padre Jonas, muito velha, ninguém sabe a música, tão velha que é, acho que só os velhos que nem eu, que ele dizia assim: se alguém ri do meu Pentecostes, eu não ligo, porque riram de Pedro e de Maria. Essa música do Padre Jonas, né, ele cantava, não sei nem se ele é o autor, não importa. Era uma musiquinha, assim, musicalmente ela não era grande coisa, mas ela dizia uma verdade tremenda. Vocês podem rir do que está acontecendo dentro de mim, eu não estou nem aí, porque riram de Pedro e de Maria. Aonde ele viu que riram de Pedro e de Maria? Aqui, aquelas pessoas que disseram: estão bêbados, riram. Porque a graça, quando acontece em nós e nós deixamos, ela faz uma revolução primeiro, ela tira todas aquelas resistências para nos fortalecer, e a gente começa a se importar menos com o que os outros pensam de nós. Às vezes, quando a gente fazia os cursos de evangelização e tinha o dia da efusão, quem já participou de um desses? Levanta a mão. Olha lá, várias pessoas. O que a gente fazia? Separa o marido da mulher, ou dois irmãos. Por quê? Porque um fica preocupado como é que o outro está olhando, e aí fica se segurando. E o outro fica se segurando porque tem vergonha do amigo que vai falar o que dele, se de repente ele explodir numa experiência poderosa de Deus. Nós criamos o respeito humano, e quem ri de nós é Deus, dizendo: que bobagem você ter perdido esta oportunidade. Você podia hoje estar saindo daqui com uma experiência que você nunca mais vai esquecer, mas você ficou com vergonha por causa das pessoas do teu lado. Não dá para imaginar que Deus haja dentro de mim e eu o controlarei. Não é mesmo? O que acontece é que Deus é extremamente carinhoso e não faz nada que possa depois me trazer um prejuízo. Mas eu controlá-lo é uma ideia absurda de quem é tão arrogante que acha que, como sendo humano, controlará um Deus. Vocês acham que Deus depende, vai fazer? As pessoas falam assim, eu lembro que a pessoa dizia assim: olha, a pessoa não foi curada quando rezou, porque a pessoa não disse, você está curado em nome de Jesus. Aí eu ficava olhando e falava: Deus vai obedecer a fórmula? E quando Pedro na porta formosa disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda. Mas e quando Pedro andou e a sombra tocou e eles foram curados? E quando Paulo tocou nos lenços, que palavras disseram quando levaram os lenços e os demônios foram expulsos? Deus não é controlável por nós. Está me ouvindo? Por ninguém. Deus é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e um Deus que topou morar em nós quando deixamos.
É isso. É isso que aconteceu em Pentecostes. E é isso que aconteceu na vida de muitos de nós. E é isso que eu quero que aconteça mais e mais vezes na nossa vida. E na vida de todas as pessoas. Todas. Em todos os lugares. Esse é o meu desejo. Mas esse é o desejo de Deus.